bem, amados, eu quero prosseguir com a pregação do Evangelho do nosso Salvador Jesus. E quero contar com a sua presença. Nós estamos na travessia do Mar Vermelho. Na travessia do Jordão. Mas não estamos só. Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que venceu na cruz do Calvário, Ele está conosco. Descanse nele. Tudo vai passar. A dor vai passar. O sofrimento também vai passar. Até a nossa vida aqui vai passar. Mas aqueles que estiverem em Jesus Cristo ressuscitarão para viver uma vida indestrutível. O Jordão, não estaremos só. Jamais. Moisés e o povo de Deus atravessou aquele Mar Vermelho, pisando no chão seco. Não molhou os pés. Maravilha. O Jordão, não passaremos só. Glória a Deus. Então vamos prosseguir. Aqui no Evangelho de João, eu quero que você, meu irmão, acompanhe. No capítulo 16, João capítulo 16, versículo 8, tá? Diz aqui, ó. Agora que vou para aquele que me enviou, olha aí. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Por que falei estas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Lembra que ele se identificou em João 7,29, dizendo que é ele? Ele está dizendo lá. Sou eu que venho da parte do Pai. Vou ler de novo. Capítulo 7. Então, meu amado, você tem que entender que Jesus Cristo, Ele veio para morrer na cruz, mas não foi só para morrer na cruz, Ele veio para ressuscitar. Para ser ressuscitado. Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela faz toda a diferença. Porque Ele, quando foi ressuscitado, Ele subiu aos céus, se apresentou ao Pai, e foi ali que ele foi exaltado, como vencedor. Apocalipse, capítulo 5, está mostrando lá, se você pegar o capítulo todo, está mostrando lá, dizendo uma aclamação de glória para ele, né? Dizendo, tu és digno de toda honra, de toda glória, certo? De todo louvor, porque com o teu sangue compraste para Deus, povo de toda nação, língua, para o nosso Deus, e fizeste desse povo sacerdotes reais, para o nosso Deus. Então, ali louvam a Ele, exaltam Ele, por causa que Ele foi digno, porque venceu, porque passou pela cruz do Calvário, e não falhou naquele testemunho que ele teria que dar. Naquela prova que ele passou. Você entendeu?
ele foi tentado por Satanás, ele foi judiado pelos homens, ele foi chicoteado pelos homens, ele foi espancado, rasgaram as suas vestes, cuspiram em seu rosto. Mas ele continuou com foco na nossa salvação. Ele não, de maneira alguma, ele cometeu falta. Por isso que o seu sacrifício foi tido como perfeito. Então, meus amados, aqui, João capítulo 7, verso 29, eu leio de novo, aqui para você acompanhar comigo. Diz aqui, ó. Mas eu o conheço, porque veio da parte dele, da parte do Pai. E ele me enviou. Ele está dizendo aqui, ó. Ele se declara, segundo o Evangelho de João, que aquele que viria da parte do Pai era ele. Claro, pelo Espírito do Pai. Tá certo? Então, 16:8, aqui quando eu acabo de ler aqui, verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está dizendo que esse conselheiro iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois ele diz aqui, ó. Convencer o mundo do pecado. Para você ser convencido de que é um pecador, é preciso que alguém mostre algo de que pode te tirar do pecado. É preciso que alguém mostre a solução para o seu problema, para o seu e para o meu problema. Porque senão, nós somos pecadores e vamos continuar pecadores. Vamos fazer a opção de dizer, não adianta. Mas quando mostra o amor de Jesus, quando mostra o sofrimento que ele passou na cruz do Calvário, quando mostra o amor do Pai, porque o amor se iniciou no coração do Pai. Foi o Pai que idealizou gerar um filho, certo? Humano, no ventre de Maria, certo? Para que este filho viesse morrer na cruz, passando por esta prova, para salvar o pecador. Porque o pecador iria ver o amor do Pai, que quando era pecador, não lembrava do Pai, o Pai amou, o Pai ama nós todos, de uma só maneira. Ele é imparcial. O Pai ama todos de uma maneira só. O que acontece? As nossas ações é que vai fazer a diferença no final. Então, o Pai demonstrou o seu amor. O Filho veio revelar este amor do Pai na cruz do Calvário. É isso que vai convencer o pecador de que ele é pecador e precisa de justificação. Então, o Espírito Santo é o Espírito que levou o Filho a passar por essa prova. Ele passou por tudo por meio do Espírito do Pai. Foi sustentado por meio do Espírito do Pai. Foi ressuscitado por meio do Espírito do Pai. Subiu aos céus pelo Espírito do Pai. Está sentado ao lado do Pai. Esperando que todos na terra entendam o que foi feito, se arrependam, se convertam e se submetam a Ele como o único e suficiente Salvador. O único e suficiente, necessário. Não precisa de mais nada. Ele é o único e suficiente Salvador. O Espírito do Pai está nele, esteve nele e continua. E está em nós, por meio dele. Ele é o canal, o meio que vem, o Espírito do Pai, o poder do Pai sobre nós, para permanecer. A Bíblia diz que é Deus que faz que nós permaneçamos em Cristo.
Livro de Colossenses. Fala isso. É Deus que faz que eu e você permaneça em Cristo Jesus. Então, meus amados, João capítulo 16, verso 7, eu li o verso 8. Né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo do pecado, que o mundo é pecador. Da justiça, que só Cristo Jesus tem essa justiça. E do juízo, que todos nós iremos estar diante do juízo final. Aí então diz aqui, ó. Do pecado porque os homens não crêem em mim. Então, aqui segundo João, Jesus está falando do pecado porque os homens não crêem em mim. Não creem em mim. Creem em outras coisas que lhes são apresentadas. Mas em Jesus Cristo mesmo, não crê. Quando ali no capítulo 5 de João, ele fala bem no finalzinho lá, ó. Vocês estudam as Escrituras porque vocês sabem que nelas tem a vida eterna. Vocês pensam que nelas vocês terão a vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Ele fala bem isso aí. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês ficam estudando as Escrituras, imaginando que vocês terão a vida eterna. Mas quando eu chamo para vir a mim, vocês não querem. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, está dizendo o seguinte: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Ele não está mandando você ir para outro canto, não. Ele está mandando você ir a Ele. E como é que você vai a Ele? Se rendendo a Ele. Estudando sobre Ele, aprendendo sobre Ele, vivendo no que Ele deixou escrito, as palavras que saíram da sua boca, que são espírito e vida, e se batizando também em nome dele. Atos capítulo 2, verso 38. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Está vendo? Você não vai encontrar um outro batismo em toda a Bíblia mandando você se arrepender, certo? Se arrepender, se converter para poder ser batizado, recebendo aquele que morreu na cruz do Calvário para expiar o seu pecado. Tá certo, meu amado? Então, João 16, verso 9. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe desse mundo já está condenado. O príncipe, Satanás, ele já está condenado. Ele está fazendo a sua obra na terra. Mas a obra que ele está fazendo, meu amado, ela é uma obra que já está extinta. Aqueles que estiverem com ele também serão extintos, né? Por isso, hoje, o livro de Hebreus, no capítulo 3, diz o seguinte: se ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração como na provocação no deserto, mas arrependa-se. Abandone os seus pecados, as suas más ações. Se converta e volte-se para mim. Volte-se para mim, diz Deus no livro de Jeremias, e eu me voltarei para vós. Então, Deus só pode se voltar para mim quando eu me volto para Ele. Quando eu abandono Ele, Ele me deixa eu seguir meus caminhos. Ele não me abandona. Ele está sempre me protegendo e lutando. Mas quando eu escolho uma ação mal, melhor dizendo, eu vou ter as consequências daquela maligna ação que eu pratiquei. Então, Deus, Ele me ama, mas eu terei que sofrer as consequências daquelas ações que eu pratiquei. Certo, meu amor? Então, por isso que temos que ter sabedoria hoje,
para saber viver de maneira coerente com as Escrituras. Se não veio outro morrer na terra, antes de Jesus Cristo morreram muita gente, mas morreram porque cometeram malignas ações, porque cometeram erros, pagaram pelos seus erros, morrendo crucificados. Mas Jesus Cristo morreu inocente. Ele não tinha pecado, ele não cometeu erro algum, mal algum, mas morreu na cruz da pior forma, né? No lugar do pecador. É isso que você tem que entender. Por quê? Se ele não tivesse assumido a minha e a sua condição, hoje nós maus, como nós somos na terra, não seríamos alcançados. Então, todo ser humano é objeto da afeição de Deus, é objeto da salvação desse Deus maravilhoso. Por isso, eu quero que você entenda isso, tá bom? Então, Atos capítulo, melhor dizendo, Lucas capítulo 12, verso 12, eu já mencionei. Lucas 21, verso 15, eu fiz um paralelo e mostrei aí para você, tá? Tem também aqui, João capítulo 4. João capítulo 4, aqui precisamente no verso 19. Eu quero que você acompanhe comigo, porque eu estou pegando esses textos aqui para mostrar esta realidade. Esta realidade. Quando Jesus Cristo, ele conversou com aquela mulher, a mulher de Samaria, a mulher samaritana, na beira do poço de Jacó, né? Ele conversou com ela, e aqui a partir do verso 19, eu peguei esse texto para mostrar para vocês aqui a respeito dele. Quando ele diz aqui, ó, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados andaram neste monte. Nossos antepassados adoraram neste monte, melhor dizendo. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Veja que Jesus está falando adorar o Pai, porque é somente o Pai que deve ser adorado. Somente o Pai. A Bíblia está mostrando isso aí. Não adore outra coisa. O Filho de Deus é o Filho enviado de Deus, é santo também, mas a Bíblia não mostra adoração para o Filho. O Filho é adorado por meio do Pai. A adoração direta tem que ir ao Pai. É assim que diz as Escrituras, certo? Depois então diz aqui, ó, nossos antepassados adoraram nesses montes e vocês judeus dizem que é Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Jesus declamou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora, já chegou e já vem. Está vendo aqui? Em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Verso 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, Jesus falando, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura, que adoram o Pai somente, em espírito e em verdade, ou seja, de uma forma espiritual e verdadeira, certo? Qual é a forma espiritual e verdadeira que você adora o Pai? O que diz lá em Mateus? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fale com o teu Deus, e ele te ouvirá, não é? Não é assim que diz lá? Então, a forma, essa é uma forma, mas uma outra forma é você adorar em espírito e em verdade. Você ir pela verdade do que está escrito. Aqui o verso 24, Deus é Espírito. Está vendo por que o Espírito de Deus vem para Jesus e vem para nós? Porque Deus, meu amado, Ele é Espírito. A Bíblia está dizendo aqui no verso 24, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o
adorem. O adorem em espírito e em verdade. É necessário que nós o adoramos em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Amém.